o município, nessa semana piloto, ele buscou algum infectologista ou algum outro médico para estar acompanhando essa semana, para estar analisando e estudando de fato algumas medidas ali para serem tomadas? Ou foi feito algo que meio avulso, algo que meio que pelo achismo aí, da secretaria? Como que foi elaborado esse protocolo? Como que foi analisado essa questão? Olha, quando a gente fez eu já disse para você, a gente não acha nada. Tudo que a gente fez a respeito de protocolo de segurança, a gente seguiu as ordens da saúde, do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Educação e do comitê do Covid que a gente tem aqui. Então, assim, a vigilância sanitária, ela foi nas escolas, ela fez a vistoria para saber se a organização, se a disposição de tudo estava de acordo com os protocolos de segurança que tem a seguir. A vigilância sanitária deu o aval para começar. Quando começou o plano piloto em ação, no decreto estava que seria feita a fiscalização pela vigilância sanitária e pela Secretaria de Educação. Então, eles mandaram um relatório para a gente, montaram um relatório de como estava, de como começaria, com a quantidade, com o espaçamento, com quais as séries que iriam começar, e assim, cada um foi responsável pelo seu. Tá, mas não tinha então nenhum médico infectologista, não tinha nenhum responsável para isso? Não, o médico que a gente tem, o doutor Sidney, que ele faz parte do Comitê Geral da Saúde, tá, do Covid da Saúde. Ok, porque quando tratando, né, do vírus, eu entendo que seria necessário ter um especialista, que é, no caso, o infectologista, para estar acompanhando essa semana piloto, para entender melhor e dar uma base melhor para vocês, porque, de fato, então, não temos nenhum parecer técnico de um médico que estudou para isso, comprovando que seja necessário proibir a volta às aulas. Rosângela, eu tenho um último questionamento sobre o seguinte. A gente acompanha aqui os decretos municipais, os decretos do prefeito, e uma coisa que me deixa com bastante dúvida sobre o que de fato pensa a gestão é semelhante ao que está acontecendo no sentido nacional. Hoje, o município, no seu decreto, proíbe a volta às aulas. Fala que não pode. Contudo, as aulas dos cursinhos podem funcionar autoescola, pode funcionar igreja, até por uma lei aprovada por esta casa. Qual a diferença de um cursinho de inglês, de um cursinho preparatório, dessas escolas que acontecem em casa e que também não acontece uma vigilância, para a sala de aula da rede de ensino? Qual a diferença que tem, um exemplo, o CCAA, o Wizard, para o Regina Passes? Qual a diferença de estrutura para falar que uma pode e que a outra não? No sentido nacional, a gente tem uma questão de Copa América, fala que é proibido, mas ao mesmo tempo tem uma Libertadores acontecendo no país. Então esse é o questionamento. Se um pode, usando um padrão que é também de ensino, por que o outro não pode? Qual a diferença? Ô Lucas, olha só, cada ato ele tem uma consequência. Então, as pessoas que se aglomeram nesses lugares que você citou, elas estão indo por autodecisão delas. Quando eu decido colocar uma criança dentro da sala de aula, essa criança ela está indo porque ela tem um pai que é responsável, que tem consciência se o filho pode ficar lá ou não, se ele vai sentir seguro para o filho estar lá na escola. Agora, as atitudes que são tomadas por pessoas que são responsáveis, que são adultas, o problema é delas. Não, mas tem aula de inglês para criança? A responsabilidade. Bom, então, Lucas, eu não acompanho o que está funcionando de particular, de aula de inglês. Não, mas é o decreto do prefeito. Essas escolas que estão funcionando sem autorização... Não, eles têm autorização. Tem autorização? Tem, o decreto permite. É por isso que eu estou questionando. Não, você por que falou que o decreto de escola que funciona sem autorização. Não,
Não falei sem autorização. Falei as escolas que funcionam em casa sem a fiscalização. Mas A não gente pode, sabe não. que existe professor particular Primeiro, que se está atende em funcionando casa. alguma escola em casa, se ela tem o nome escola, ela está errada, porque ela não pode funcionar. Não é escola, ô Rosângela. Entenda comigo. Se Seria ali uma falta- aula particular. A gente sabe que existe isso dentro do município. Você tem amigas professoras que dão aula em casa para vários alunos. Ali ajuda a fazer atividade escolar, ajuda nesse planejamento aí, nessas atividades que vocês enviam. A gente sabe que isso é uma realidade do município. Mas agora a questão que eu estou apontando é o seguinte: a aula de inglês, por exemplo, não sou contra, sou favorável. Acho que, inclusive, a pergunta que você fez aqui, se a decisão fosse nossa, seria aprovado por unanimidade. Por unanimidade não seria, porque o Patrick já falou que é contra, mas o meu voto seria favorável ao retorno. E eu falo isso baseado... Ok. A minha posição é favorável pelo seguinte: eu entendo que o poder ele emana do povo. Eu fiz uma pesquisa hoje, falei, inclusive alguma das perguntas que eu fiz aqui foi enviada pela população. Dessa pesquisa participaram, até o início do meu questionamento a você, 503 pessoas, e 71% dessas pessoas que participaram são favoráveis ao retorno às aulas. Eu tenho aqui, eu posso te passar a característica, o perfil social dessas pessoas, eu consigo isso aqui pela minha plataforma, eu consigo falar se é mulher, o gênero, a idade, o bairro, eu consigo te passar isso tudo. Só não consigo precisar se são profissionais, qual área profissional que eles atuam, porque isso daí não tem lá no cadastro deles, né? Então, por isso que eu faço o questionamento. Se uma escola de inglês, por exemplo, está seguindo um protocolo que é autorizado pelo prefeito, qual a diferença do protocolo que ele tem que seguir para a escola particular, por exemplo, voltar a funcionar? Eu não consigo ver essa diferença. Por que o decreto que vocês ajudam a construir, que é feito pela base do governo, pode um e não pode o outro? Primeiro, Lucas, deixa eu te falar, eu desconheço se no decreto autoriza alguma escola de inglês funcionar, só se existe um decreto específico para ela. Alguém conhece? Não, eu pego o decreto aqui e leio para você. Você tem o decreto que autoriza funcionar a escola de inglês? Tem. Escolas particulares nesse sentido, cursos, autoescola, isso daí está